O choro anuncia a vida e traz também incertezas. Na corrida contra o tempo, o que esperar para o futuro? A resposta depende de todos nós. Tudo começou aqui. A Revolução Industrial foi não só a marca para os tempos modernos, mas também o início de uma mudança completa nos padrões de produção e consumo. Comportamento que, ao longo do tempo, levou as emissões de gases do efeito estufa a níveis preocupantes. Uma verdade inconveniente que chamou a atenção de americanos, asiáticos, europeus, está mais perto do que imaginamos. O trabalho do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, levou o Oscar de melhor documentário em longa-metragem no ano passado e conseguiu fazer com que os olhos do mundo se voltassem para os efeitos do aquecimento global. Entre as previsões que beiram a catástrofe está o aumento do nível do mar em 60 centímetros até o final do século, com inundação de áreas costeiras em vários países. O furacão Katrina, que devastou a cidade americana de Nova Orleans em 2005, é apresentado como uma das consequências do aumento da temperatura. O tom alarmante foi a maneira encontrada para destacar uma realidade que está ligada a cada um de nós. A responsabilidade da minha geração, dos que têm acima de 50 anos, e da geração dos adultos de hoje, os mais jovens, é muito grande. Porque as grandes transformações no padrão de consumo e de produção de tudo no mundo, de energia, de comida, de alimentos, de roupa, de materiais, tudo tem que mudar radicalmente nos próximos 30 anos. Na caminhada da vida temos que fazer escolhas. Nunca se falou tanto em aquecimento global, nunca a Terra esperou tanto de nós. Numa época onde vivemos correndo contra o relógio, a natureza também tem pressa. Estudos revelam que se fizermos as escolhas certas, podemos reduzir os efeitos no clima. Decidir o futuro do planeta tem que ser agora. E na bifurcação das escolhas, é preciso tomar a direção correta. Eles escolheram Creuza, Everaldo, Maria, Fernando, Pedro, Neide, brasileiros conscientes que com atitudes isoladas estão cuidando da terra, a nossa casa. De química ela entende. Tanto entende que se preocupa. Se você conhece o produto, se você sabe que ele é maléfico, você fica preocupada. Creuza se torna defensora da natureza quando o assunto é lixo tecnológico. Tornou a farmácia um ponto de entrega de baterias e pilhas usadas. Ela é escondida, você não vê o que tem dentro, mas ela é venenosa, entendeu? O que tem aqui dentro? Níquel e cádmio. E isso pode causar o quê? Olha, tem desde depressão, dores articulares, são metais pesados que estão no organismo e que você às vezes não consegue detectar. E dependendo da região, o meio ambiente é mais contaminado, outro menos contaminado, assim como por baterias de ácido sulfúrico, alguma coisa assim. E se você deixar, o planeta todo daqui a pouco está contaminado. Mas era preciso mais. Cansada de esperar ações dos governantes, a Creuza resolveu ir além de recolher pilhas e baterias. Há 6 anos, ela paga do próprio bolso o transporte adequado e o processamento do material. A única empresa que faz o trabalho no Brasil fica em Suzano, na Grande São Paulo. O frete é R$ 1.200, uma viagem, não importa, até 4 toneladas, entendeu? O que a gente manda por ano é a média de 1 tonelada. 1 tonelada custa R$ 990 para reprocessar. Então eu vou estar gastando aí por volta de R$ 2.200, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena. Eu, como um beija-flor lá, pegando aquela gotinha e levando embora. Pelo menos eu estou fazendo a minha parte, fico tranquila, meu travesseiro é de pluma mesmo, sabe? Eu durmo tranquila. Não é uma pesquisa qualquer. Na conversa informal, um resultado que chama a atenção. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Quantos copos vocês gastavam por noite? Média 3. 5, 3. Cada um dos 820 alunos dessa faculdade de Direito usava em média 3 copos plásticos por noite, 2.500 unidades por período de aula, 2.500 problemas ao meio ambiente num só dia.
é que copinhos não são alvo de reciclagens. Demoram em média 50 anos para se decompor. Nesse tipo de caso é melhor a gente reduzir e reutilizar esses copos do que mandar para reciclagem, porque a reciclagem deles também causa uma maior poluição. O olhar inquieto do professor virou campanha, ganhou panfletos e conseguiu reduzir pela metade o consumo de copinhos. A caneca de acrílico também passou a substituir os produtos descartáveis. Hoje, para pegar o copo, não, vamos adotar um copo ou trazer a caneca, hoje é diferente. E o resultado é esse, o lixo tem diminuído, a quantidade de copos tem diminuído e a própria faculdade está trocando os bebedouros, né? Esses bebedouros que só utilizavam copos, agora será possível também os bebedouros de pressão. Cilindros de serragem, lenha alternativa. O projeto de Pauçu, na região de Bauru, tem ajudado a evitar o corte de árvores. A serragem prensada deu um novo destino ao que antes era sobra nas fábricas da cidade. O impacto dele dentro de um cone faz ele se apertando. Esse atrito gera um calor. Esse calor é controlado e esse calor mantém esse brilho que ele tem em volta. Com a temperatura, ele cria uma proteção para ele não desmanchar. 1 tonelada de briquetes tem a capacidade de gerar 6 vezes mais energia do que a mesma quantidade de lenha produz. O problema de estar derrubando muitas árvores, a gente reduziu em 50%. Uma fábrica como a nossa, reduzir em 50% o consumo de lenha, você coloca isso ao longo de um ano, ao longo de 10 anos, quantas árvores nós vamos deixar de derrubar? Mas além de preservar, temos que plantar, recuperar o que já foi devastado e ainda mais. Calcula-se que, em média, cada cidadão deva plantar 40 árvores por ano para compensar as emissões de gás carbônico. Que tal fazer as contas? Então, 40 multiplicado por 72 anos, que é a média de vida do brasileiro, teriam que ser plantadas 2.880 árvores por pessoa. Mas como não há espaço no planeta para tantas árvores assim, a solução deve vir de outras maneiras. Reciclar, repensar. Quanto maior o consumo, maior a quantidade de energia gasta e poluentes emitidos. Por isso, ações de reaproveitamento são bem-vindas. Nem parece de verdade. Tudo aqui saiu de um sonho. Projeto de vida levado a sério. Fui fazer arquitetura para trabalhar com arquitetura sustentável. E quando você busca, quando você está em contato com isso, quando você vai fazer a sua casa, quando eu fui fazer minha casa, eu não poderia fazer diferente. A casa 100% ecológica fica em São José do Rio Preto. Tudo, desde os tijolos, tem uma explicação. Ele é feito com terra crua, estrume de vaca e palha. E ele é seco ao sol. É resistente esse tijolo, por exemplo? Suportaria uma ventania? Não cai? Existem hoje, a prova disso é Ouro Preto, Tiradentes, Pirinópolis, cidades com mais de 200 anos feitos com esse tipo de construção e que está aí em pé, contando história da construção terra crua. A arquiteta usou também postes de iluminação pública antigos, madeira reaproveitada. Eu usei postes, né, de descarte CPFL, cruzetas, onde... Tudo isso era poste? Tudo isso era poste. Mas o que mais chama atenção no projeto é isso aqui. Ao contrário do que parece, não estamos só no jardim suspenso, e sim em cima do telhado. Não entendeu nada? É que nesta casa não existem telhas. No lugar delas, grama. A temperatura dentro da casa é agradável numa das regiões mais quentes do interior de São Paulo. O telhado ecológico também tem outra função. Além dele proporcionar um conforto térmico, tá? Ele faz a purificação do ar. Então, se toda a cidade tivesse um telhado vivo, o ar estaria muito mais puro, tá? E refrescaria muito mais a cidade. Seu Fernando, morador de Araçatuba, também pensou no meio ambiente quando construiu a casa e se alegra cada vez que vê nuvens carregadas no céu. Na laje da casa adaptou um reservatório só para captar a água da chuva. De gota em gota, a redução do desperdício de água potável. O gasto foi muito pouco, né? Porque foi de praticamente 3 caixas d'água de 500 litros, que hoje não dá R$300. E o ganho, a satisfação é o que mais vale, né? A princípio, é mais uma casa na cidade de Badibacite, região noroeste do estado. Mas aqui mora um curioso. Isso mesmo,
Pedro é daqueles que passa horas pesquisando e inventando. Unida a essa dose de bisbilhotice, está a paixão pela natureza. Detalhe pequeno que você faz na tua casa já representa bastante coisa. Todo mundo fazer um pouco, a diferença é grande. Foram tantas tentativas a partir do projeto inicial até que deu certo. Quem gostou foi a mulher dele. Essa água é quente mesmo ou não? É quentinha. Posso ver? Pode. Quentinha mesmo. 120 garrafas PET interligadas, canos e ali está o aquecedor solar com capacidade para esquentar 350 litros de água. Energia captada de graça, economia no bolso. A invenção já reduziu a conta no fim do mês. Ganha porque economiza a energia elétrica, que cai a faixa de uns 20 a 25 reais por mês na parte de eletricidade, porque você não usa o chuveiro. Ideias que se multiplicam, projetos que se transformam. De tanto ler, pesquisar sobre o assunto, Pedro virou especialista. A engenhoca, que no início parecia loucura para muitos, hoje recebeu até encomenda. Agora já está valendo, já é uma boa ideia, como se diz, agora já é uma ideia viável. As garrafas que viraram aquecedor solar na casa do Pedro enfeitam a casa da Dona Neide, em Campo Limpo Paulista, região de Jundiaí. O plástico que demora 500 anos para se decompor vira enfeites, brinquedos e, quem diria, até calhas e vassouras. Isso daí para mim foi uma terapia maravilhosa, então eu esqueço da vida, do mundo, de tudo. Aqui está a invenção mais inusitada. Isso mesmo, uma cama de garrafas PET. Pena que ela não é muito macia não, e essa fica para o marido quando ele chegar tarde em casa. Pode pular no quintal. Ajudar a salvar o meio ambiente não é tarefa somente dessas pessoas que acabamos de conhecer. Propostas existem, mas exigem sacrifícios. Comece mudando as suas escolhas. Ande menos de carro, por exemplo. 40% do CO2 que você emite vem do seu veículo. Em casa, economize energia. Além disso, as lâmpadas comuns devem ser trocadas pelas fluorescentes. Isso vai evitar a emissão de 80 quilos de carbono por ano. Evite produtos com muitas embalagens. Você pode deixar de emitir 600 quilos de carbono se reduzir em 10% o lixo que produz. Pensar e agir. No início desta reportagem até agora, o aquecimento global avançou. Nos últimos 13 minutos, 170 mil toneladas de gases do efeito estufa foram lançados na atmosfera. Se a preocupação já nos atinge, o que prever para quem acabou de chegar? Luíde, que apareceu no início dessa reportagem, ainda não completou um mês de vida. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa, de fazer muita coisa, na verdade, né? Cuidar da nossa água, do nosso solo, do nosso alimento. Que com isso a gente vai ter uma melhoria não só na nossa vida, mas na vida deles também, que tá começando agora só. Vamos preservar e se conscientizar que isso aqui está acabando. Então vamos preservar agora e ter um consumo consciente agora para poder no futuro sobrar para os nossos filhos. Luíde agradece? Agradece muito. Mudanças de atitudes, ações. Que herança vamos deixar para as próximas gerações? O futuro começa agora. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo,